Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Dê um like caso goste do conteúdo. Comentem, interajam, que é um prazer falar com os senhores, né? Bom, a rodada começou ontem, né? Coritiba 1, Cruzeiro 0. Maravilha, né? Com essa derrota, o Cruzeiro se mantém, melhor, se iguala ao Vasco em número de jogos, fica com a mesma pontuação que o Gigante, só que com uma vitória a menos. Então hoje, em ganhando o América Mineiro, vamos abrir 3 pontos, na verdade serão 4, porque ficaremos com 2 vitórias a mais, ou melhor, 32 a 32, né? O Cruzeiro tem jogo atrasado. Então hoje a diferença seria de 1 ponto, porque a gente tem uma vitória a mais. Se o Vasco ganhar for 40 e o Cruzeiro não ganhar o próximo jogo, serão 4 pontos. E aí é manter esse Cruzeiro bem longe, Goiás bem longe, Coritiba e América Mineiro já foram. Então ontem muito importante essa vitória do Coxa sobre o Coritiba. E para quem não sabe, quem é novo, quem não participa muito em relação à torcida, o Coxa é amigo das torcidas do Vasco. Coritiba, junto com Galo, com Palmeiras, com Grêmio, com Palmeiras, com Bahia, são nossos fechamentos com relação à torcida, né? Então o torcedor do Coxa vem aqui é bem tratado, o Vasco vai para lá é bem tratado e vice-versa. Então muito obrigado, Coxa. Parceria nos ajudou, né? Flamengo 1, Fluminense 1, não importa muito, não estou nem preocupado quem vai ganhar o título, isso para mim não importa. Palmeiras deu uma burdoada no Inter ontem e manteve o Inter com 43. 2 jogos a mais que o Vasco. Então se o Vasco ganhar vai a 40, fica com 33 jogos e o Inter tem 34. Então o Vasco pode se igualar ao Inter, né? Que tem 2 jogos a menos, indo a 43 e passando o Inter em número de vitórias. Então é mais um cara aí que entrou na briga, né? O Inter está se colocando dentro do patamar ridículo que nós estamos aqui, do Z4, porque ele quis, né? Finalista, semifinalista da Libertadores de América, né? E aí, tomou uma burdoada ontem, muito obrigado, Palmeiras, que também é nosso fechamento, né? E ao Inter nada, somos gremistas, né? Em relação à torcida, o Grêmio é o nosso fechamento. Bom, continuando aqui, Red Bull, Bragantino e Botafogo, seria bom que o Bragantino começasse a perder, para que no último jogo, que é no Caldeirão, e a gente, precisando desse resultado, já fosse com o Bragantino mais à vontade, já fechado na Libertadores, mas sem disputar título. Então, como o Bragantino hoje tem 58 pontos, e se perder, se manter com 58, seria bom que ele, na última rodada, nas 2 últimas rodadas, estivesse fora da disputa do título, mas já garantido na Libertadores. É um sonho possível, né? Vasco e América. O Vasco tem que ganhar para ir a 40 pontos, né? E torcer aí para que o Goiás tem um jogo a mais, né? Então, se o Vasco ganhar hoje, indo a 40, abre 5 pontos do Goiás, que na verdade viram 6, pelo número de vitórias a maior que o Vasco tem. Então o Vasco já abriria aí 6 pontos do terceiro baixo para cima e sobraria uma vaga só para brigar aí. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Corinthians, Santos e Internacional. Todo mundo nessa briga aí. E dependendo do jogo de hoje, se o Cuiabá venha ganhar o Fortaleza também entra nessa bagaça aí de 43, já que o Vasco vai a 40 hoje. E o Fortaleza tem 30, se bem que o Fortaleza tem 31 jogos, né? Tem um jogo a menos que o Vasco. E 2 jogos a menos que geral aí, né? Então, voltando aqui, o Galo vai ganhar o Goiás, afundando o Goiás de uma vez por todas. O São Paulo, que está com 45, poderia ganhar do Santos e manter o Santos aqui embaixo com 37. E com 34 partidas, né? Uma a mais que o Vasco, né? E o Vasco poderia ficar 1 ponto só do Santos, em o Santos perdendo do São Paulo, e
para finalizar, o nosso amigo Bahia, né? O nosso amigo de torcida Bahia, infelizmente, entre eles e a gente, tem que torcer pra gente, né? Então seria bom também que o Bahia perdesse contra o CAP, que não é difícil, que o CAP é um time fortíssimo, ainda mais fora de casa. E o Bahia ia se manter aí com 37 pontos e um jogo a mais que o Vasco. E o Vasco teria ido a 40 e teria aberto aí um ponto com relação, melhor, 4 pontos com relação ao Bahia pelo critério de uma vitória a mais, ok? Então não está difícil para o Vasco hoje começar a alavancar aí essa fugida da segunda divisão, que isso não mais caia sobre a gente, né? Inclusive o Vasco, para o Vasco não tem aquela história de que o raio nunca cai 2 vezes na mesma árvore, já caiu 4, né? E com a árvore caída no chão com raio, deu outro raio que a gente jogou 5 anos na segunda divisão, né? Mais uma vergonha para vocês, diretores, para mim não, eu sou torcedor, sou apaixonado. O Vasco nunca vai me envergonhar. Eu tenho vergonha de vocês que fizeram isso com o Vasco, deixaram o Vasco jogar aí por 5 anos na segunda divisão, né? Então, vamos torcer aí para todos esses resultados irem bem para o Vasco, inclusive que o Vasco joga no mesmo horário que o Santos e São Paulo, que o Galo e Goiás, que o Bahia e o CAP e que o Cuiabá e Fortaleza. Então ninguém vai já entrar em campo sabendo o resultado do time. Isso é uma coisa legal. Tem uma coincidência da tabela aí. E por que não o Grêmio ganhar do Corinthians, né? Esqueci, não posso esquecer. O Grêmio ganhando do Corinthians, o Corinthians vai se manter com 41 pontos, o Grêmio joga em casa, deixando o Corinthians, portanto, com 41 pontos e com 2 jogos a mais que o Vasco. Então vai colocar aqui, para a última vaga, porque eu acho que o Cruzeiro já foi, que vai levar uma picada hoje do Galo, vai ser afundado de vez o Goiás, vai ficar Vasco, Bahia, Corinthians, Santos, Inter, Fortaleza, todo mundo aí por uma vaga só. E o Vasco cada vez mais longe dessa famigerada zona de rebaixamento. 18h30, estou aqui de olho nas informações do Vasco, para querer saber qual vai ser a escalação. Primeiro os convocados, né, para a partida, né, os relacionados. E depois quem vai ser escalado e qual vai ser aí o esquema tático do Vasco, né? O 4-1-4-1, que eu sempre digo que é 4-3-3, ou o 4-4-2, que eu quero tanto, que eu queria tanto que o Payet jogasse junto com o Verratti e colocasse mais um no meio de campo, que poderia ter sido o Jair, né? Zé Gabriel, Praxedes e Jair, Paulinho como 10, flutuando, chegando junto dos dois lá, trocando figurinha com o Verratti e com o Payet, né? Caindo um pouquinho para a direita no ataque, né? Mas balançando ali, né? Balançando ali e recompondo um pouco na defesa, deixando o Praxedes, o Paulinho, perdão, deixando o Praxedes, o Jair e o Zé Gabriel um pouquinho mais na defesa, mas não esquecendo que o Praxedes é nosso jogador, é o que mais chuta, é o que mais pode fazer gol de fora da área. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.